esporte. Ano que vem tem Copa. Copa Feminina de Futebol. E a FIFA divulgou o calendário dos jogos. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Pedro Santana, que está ao vivo lá do estádio Mané Garrincha. Pedro, muito boa tarde. Começa me contando como é que está essa programação da Seleção Brasileira Feminina nessa Copa que vai ser nossa, com certeza. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no Metrópolis. Pois é, era o principal assunto do dia para a gente aqui, porque a FIFA definiu hoje, na quinta-feira, o calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai ser realizada aqui no Brasil. Para isso, eu vim aqui na Arena Mané Garrincha, porque aqui o estádio da Capital Federal vai receber 7 jogos da competição. Vão ser 6 da fase de grupos e 1 das oitavas de final. E o que torna o DF ainda mais especial é porque a seleção brasileira vai jogar aqui. O que ficou definido é que o Brasil vai jogar o seu terceiro jogo da fase de grupos aqui em Brasília. O chaveamento ainda não foi definido, então a gente não sabe qual que vai ser esse adversário, mas a data do jogo da Seleção Brasileira Feminina aqui em Brasília já tem data. Vai acontecer no dia 4 de julho, Rafa. Olha, primeiro eu vou trazer aqui informações a respeito da Copa como um todo, tá? O primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro. O segundo jogo, ó, o pessoal tem uma arte aí. Coloca essa arte então, pessoal, pra gente trazer aí como é que vão ser esses jogos, porque eu quero ficar empolgado. Já que a gente não teve Copa de verdade, essa que passou, vamos ter a Copa. Coloca aqui no telão pra mim, porque aí eu consigo enxergar melhor. Olha aí, então, ó. O caminho do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Primeiro jogo, Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo jogo, Neoquímica Arena, em São Paulo. Terceiro jogo, aqui, Mané Garrincha, em Brasília. Oitavas, Castelão, em Fortaleza, se terminar em primeiro no grupo. No Mineirão, em Belo Horizonte, se terminar em segundo no grupo. As quartas, no Mineirão, em Belo Horizonte, se terminar em primeiro no grupo. No Castelão, também em Fortaleza, se terminar em segundo no grupo. E a semifinal, na Neoquímica Arena, em São Paulo, se terminar em primeiro no grupo. E no Maracanã, no Rio de Janeiro, se terminar em segundo no grupo. A final, obviamente, é no Maracanã. A gente gosta muito do Mané Garrincha, acha o Mané Garrincha incrível, mas a gente sabe, né? Tem que ser a final no Maracanã. E, Pedro, me conta um pouco como é que está a expectativa para essa Copa do Mundo, porque, como eu disse para você, né? As chances da gente se tornar campeão, nessa sim, são grandes, né? Exato, Rafa. E agora, né, definido o calendário da Copa do Mundo, a gente fica na ansiedade para esperar quais que vão ser esses jogos aqui em Brasília, né? Como eu comentei, esse chaveamento, a definição dos grupos da Copa do Mundo Feminina vai acontecer somente em dezembro. Ainda tem algumas seleções que vão passar pela fase de repescagem, não está tudo definido ainda. O certo é que a seleção brasileira, como o Brasil cedia a competição, é a cabeça de chave do Grupo A. Por isso que a gente tem essa certeza das datas, né? Mas agora a gente fica nessa ansiedade para saber quais são esses próximos confrontos que vão acontecer aqui em Brasília e também da seleção brasileira. Como eu comentei, são 6 jogos da fase de grupos e 1 jogo das oitavas de final. Esse jogo das oitavas de final, infelizmente, não é o que a seleção vai jogar aqui em Brasília. Vai ser entre o primeiro colocado do Grupo H e o segundo colocado do Grupo G. Aí o que acontece agora? A gente fica nesse aguardo para a competição começar e também aguardando a definição desse chaveamento. A seleção vem bastante empolgada, a seleção brasileira feminina fez bons amistosos agora nesse período, nesse ciclo, desde a última Copa, passou pelas Olimpíadas e agora chega muito forte também. E queria trazer um dos principais destaques que a gente vai ter aqui em Brasília, se não tiver nenhum problema de lesão e tudo mais, mas com certeza é um nome carimbado na convocação do técnico Arthur Elias, que é o da Caroline, atacante, agora que defende as cores do Barcelona. Ela que estava no Manchester City, se transferiu para o Barcelona e se tornou a contratação mais cara da história do futebol feminino brasileiro. É promessa de gol aqui para a Copa do Mundo Feminina e quem sabe aqui no DF também. Olha, Pedro, vou também trazer para quem está nos assistindo como é que está distribuído os jogos em todo o país. Vão ser 10 jogos na Neoquímica Arena, que fica em São Paulo. Vão ser 9 jogos no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. No Castelão, em Fortaleza, também 9 jogos. No Mineirão, em Belo Horizonte, 8 jogos. No Mané Garrincha, aqui em Brasília, 7 jogos. No Beira-Rio, em Porto Alegre, 7 jogos. Na Arena Pernambuco, em Recife, 7 jogos. E na Fonte Nova, em Salvador, vão ser também 7 jogos. Pedro, como é que está a preparação do Brasil para receber essa Copa do Mundo? Como é que está a relação da CBF com as seleções? Conta um pouco esse preparo, já que, assim, falta menos de um ano para que a Copa aconteça. Exato, Rafa. Como você bem comentou, né, a Copa do Mundo vai passar aí por 8 cidades sedes, a grande maioria ali recebendo pelo menos 7 jogos. Existia ali uma ideia
de São Paulo receber o primeiro jogo da Copa do Mundo, mas acabou ficando no Maracanã. Então o Maracanã vai receber a abertura, um jogo da semifinal e a grande final. Falando um pouco da seleção brasileira, né, de como que chega. Como eu havia comentado, a seleção brasileira fez bons amistosos, foi finalista das últimas Olimpíadas, então agora o sentimento é bem diferente para essa Copa do Mundo de 2027. Vai sim brigar ali entre as principais seleções, pode ser finalista, a gente torce, né, fica na torcida para avançar nas primeiras colocações e como você comentou, já tem definido também as próximas sedes do mata-mata. Vai passar ou pelo Castelão ou pelo Mineirão e também na semi São Paulo e Rio e a final no Rio de Janeiro. É uma seleção para a gente ficar de olho, né? Além da seleção brasileira, a seleção da Espanha, atual campeã do mundo, tem várias atletas de muita qualidade, como Alexia Putellas, Aitana Bonmati, que com certeza vão dar trabalho para quem for enfrentar, inclusive pode também cair no grupo da própria seleção brasileira. E, enfim, é isso. Agora é esperar esse chaveamento, torcer para a gente cair numa chave tranquila. A gente sabe que é bom pegar umas seleções fortes assim logo de cara para criar casca, né, para o restante da competição, mas o mais importante para esse primeiro momento é classificar em primeiro para ir mais tranquilo para a fase do mata-mata. Trazer também para você que está nos assistindo quais são as seleções que já estão confirmadas, classificadas. Brasil, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Nova Zelândia, Alemanha, Argentina, Colômbia, Dinamarca, Espanha, França, Argélia, Marrocos, Camarões e Malawi. Ou seja, já tem garantido aí muito futebol de qualidade. Então vamos ficar ligado, o Metrópolis vai acompanhar tudo sobre a Copa do Mundo Feminina que acontece no ano que vem. E a gente segue falando de futebol, mas de outro assunto, Pedro. Tá rolando uma crise aí no Corinthians.